Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos neste canal Ricardo Savassa, onde estamos estudando o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier no século passado, mais precisamente em 1936. Hoje nós vamos estudar o 14º capítulo deste livro. A semana passada, no 13º capítulo, nós vimos lá os desvios, Os desvios do Império Romano. Então nós vimos lá a formação do Império Romano e vimos o que aconteceu, Por que eles se desviaram, Daquele propósito da espiritualidade que era Roma, Trazer a luz ao mundo, daquela época. A educação e o amor, trazer essa luz através da educação e do amor. Mas nós vimos lá que houve um desvio de conduta e, mais uma vez, a vaidade, o orgulho e a ambição fazem com que nós, aqui a humanidade na Terra, nos desviássemos desses propósitos divinos do Cristo. E hoje nós vamos estar entrando nesse capítulo, no 14º, onde nós vamos estudar a edificação cristã, Então, lembrando que já com a partida do Cristo, como nós vimos lá no final do capítulo 13º, Onde o Cristo retorna para a espiritualidade, sofre todos aqueles martírios, Então, hoje nós vamos estar vendo o início da edificação cristã, E o primeiro tópico são os primeiros cristãos. Então, vamos lá. Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas tornara-se assunto obsidente para as massas anônimas e sofredoras. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação do Divino Mestre: Vinde a mim, vós todos que sofreis, e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinamentos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se de Jesus, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina, de perdão e de amor, trazia nova luz aos corações e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros editos de proscrição. Quando a gente fala aqui que os cristãos eles foram acusados de feiticeiros, heréticos, de ateus, de hereges, iniciando o martirológio. O que é esse martirológio? É os que morreram ou sofreram por uma causa. Eles iam a sofrer o martírio, por serem cristãos, O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias
E aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas, né? Então, olha lá, o que acontece? Os cristãos não podiam se reunir publicamente, né? Eles não podiam se reunir. Por quê? Porque eles eram perseguidos, eram capturados e jogados às feras. Então, o que eles faziam? Eles começaram a se reunir nas catacumbas de Roma, né? Eles começaram a se reunir naquelas cavernas, né? Naquelas cavernas lá onde se tinham as cooperativas funerárias ali, né? Então, eles começaram a se reunir ali para poder, né, claro, seguir o Cristo, ouvir os evangelhos, né, através dos apóstolos. Então, nesses os primeiros cristãos, nós vimos que chega uma hora que aquela sociedade, procurando buscar nas filosofias da época, né, nas escolas filosóficas conhecidas, querendo solucionar todas essas questões, eles não achavam, chegavam num ponto onde não achavam ali explicações plausíveis, né? Então eles vão procurar e acham aonde? Na doutrina do Cristo, né? Na doutrina consoladora do Mestre, eles vão encontrar resposta para essas suas perguntas, né? Então eles vão buscar e acham na fraternidade de Jesus, porque a lição do Cristo representava o asilo para todos os desesperados e todos os tristes, como até hoje representa, né? Ora, e eles aflitos, eles pareciam ouvir aquela palavra de Jesus, né? Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei, né? E principalmente, eles ouvem as palavras do Cristo e enxergam em Jesus os seus exemplos, os exemplos que o Cristo deixou, né? Aqueles exemplos maravilhosos, né? Então a gente vê que os ensinamentos de Jesus não ficou só ali na Judéia, né? Todos aqueles centuriões de Roma, né, que estavam ali na Judéia, que trocavam de cidade, que iam para outros lugares, né? Eles iam passando a mensagem de Jesus para os romanos, né? E como o Império Romano ele era muito grande, né? A circulação dentro do império era livre por todas as pessoas. Então, essa circulação livre fazia com que os ensinamentos de Jesus fossem levados, né? À Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, né? Todos esses lugares já se falavam de Jesus. E óbvio que como começou a se falar de Jesus e essa doutrina, e como Cristo na doutrina do Cristo do Evangelho, né? Não existe diferença entre livres e escravos, né? Entre patrícios e plebeus, né? Entre patrões e empregados, né? É óbvio que isso choca e bate de frente com aquelas pessoas que detêm o poder, né? Com a classe dominante que quer sempre continuar dominando aquela classe lá que é dominada, né? Que são a dos menores. Então vamos lá. O que acontece com isso? Eles começam a ser perseguidos. A propagação do cristianismo. Na Judéia, cresce, então, o número dos prosélitos da nova crença. Prosélitos, recém-convertidos, né? Então, ora, a todos aqueles cidadãos que se converteram ao cristianismo, à doutrina de Jesus. O hino de esperanças da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Então surgem aqueles, né, que defendem e aqueles que condenam. Os prosélitos mais eminentes, né, aqueles recém-convertidos mais eminentes, buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários, que podiam levar a palavra de fé
ao mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e os obstáculos das fronteiras. Olha lá o que a gente comentou agora há pouco, né? Então era muito fácil andar por dentro desse enorme, imenso Império Romano, né? Sem precisar ser barrado ali nada, né? Então se podia entrar. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições imorradoras, né? Então, olha que maravilha. Toda vez que nós vamos falar de Jesus, é uma satisfação, né? É uma satisfação maravilhosa para nós. Por quê? Porque nós estamos falando, né, de Jesus e nós estamos falando da sua doutrina que ele exemplificou com seus atos de amor e de caridade, né? Jesus exemplifica com seus atos sempre de amor, né? Sempre com aquela palavra de carinho, sempre absorvendo para si todas as pessoas, desde aquele escravo mais diminuto até aquele senador romano, né? Então, ora, Jesus trata a todos igualmente. Ele diz: todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Maior revolucionário de todas as épocas, Jesus não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando, simultaneamente, aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. É por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu ao encanto suave de suas narrativas. Pois bem, então a gente vê, óbvio que Jesus foi o maior revolucionário que já passou aqui pelo nosso planeta, né? Pelo seu planeta, o planeta que Jesus moldou, né? E preparou para que nós aqui estivéssemos. É óbvio que Jesus foi o maior revolucionário. Jesus, quando chega, ele impõe o quê? Esquece-se aí. Vamos esquecer, deixar para trás essa lei do olho por olho e dente por dente e vamos começar com uma nova lei, a lei do amor e do perdão. Mestre, quantas vezes eu preciso perdoar o meu ofensor? 7 vezes? E Jesus então diz, não, 70 vezes 7. Ora, 70 vezes 7 uma única pessoa, o que o Cristo quis dizer? Nós temos que perdoar sempre. Jamais deixarmos de perdoar. Jesus vem e condena, né? Condena todas aquelas pessoas que vão amealhando riquezas, que não pensam no próximo. Jesus vem e condena isso. Então ele está condenando o quê? Né? A discrepância social. Né? Ele está falando, olha, está errado. Enquanto um tem muito, o outro tem nada, está errado. Não pode ser assim. Né? Precisa ter uma igualdade social. Né? Então a gente precisa sempre estar trabalhando. O cristianismo é isso, é sempre trabalhar pela igualdade social. Aquele auxílio, quem tem um pouquinho mais auxilia quem tem um pouquinho menos, né? Aí quem tem um pouco mais dá para quem tem um pouco menos e as duas pessoas ficam no mesmo parâmetro, né? Então é assim que o Cristo prega o seu amor. É assim que o Cristo prega a sua doutrina. Ele fala com todos, com prostitutas, com ladrões, com cobradores de impostos. Jesus fala com todos, né? Jesus não escolhe quem ele ajuda, muito pelo contrário, ele dá através desses exemplos para nós que nós temos que auxiliar a todos, né? Então, ora, o que Jesus prega? O amor incondicional, a ordem, ao trabalho e a paz construtiva, né? Se Jesus aqui estivesse hoje, ele não ia escolher para ajudar uma pessoa que se diz de esquerda, outra de direita, outra de centro, outra do alto, outra do baixo, o branco, o negro, né? O rico, o pobre. Imagina, Jesus ia auxiliar a todos, como auxilia a todos, mesmo não estando aqui, né? Então é assim que a gente entende, né, a doutrina de Jesus, né? Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, né? Então, todo lugar, Jesus tem que ser, né? Quando falamos de Jesus, estamos falando de simplicidade e singeleza, né? Sempre. Ora, o que Jesus veio fazer? Ele veio fazer com o quê?
prende a alma dos homens entre a luz dos céus, ao encanto suave de suas narrativas. Ele vem apresentar para nós, olha, não se restringe aqui, existe uma coisa a mais, né? E essa coisa a mais depende do que nós estamos fazendo hoje, né? Então, o que plantamos hoje, vamos colher amanhã. Quanto... deixa eu só ver. Não há vantagens... Peraí, deixa eu só... aqui. A redação dos textos definitivos. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e aos discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos, mais destacados, trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade, muita vez, não pôde ou não quis compreender. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, dentro da crítica histórica, para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo, que quer dizer obra religiosa não reconhecida como oficial, né, ou de origem duvidosa, generalizou-se como o espantalho de todo mundo. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses contábeis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão, e ainda uma vez falharam em sua maioria na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Então, ora, é óbvio, né, que a gente vê nesse trecho, na redação dos textos definitivos, é óbvio que não importa, né, qual seja o texto, se ele é do Evangelho de João, de Marcos, de Mateus, não importa, né? O que importa é o seu conteúdo, né? Não importa a autenticidade de uma carta, se ela é mesmo de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, o que importa? O que importa é o conteúdo, quando adentra nas portas do nosso coração, o que a gente entende, aquilo é do bem, aquilo é para bem, né? É isso que a gente vê, isso que a gente vê dentro da doutrina. Nós não podemos, dentro da doutrina espírita, aceitar, sem antes passar pelo crivo da razão, qualquer que seja a comunicação que venha da espiritualidade para nós. É óbvio que quando estamos dentro de uma sessão mediúnica, que quando vem uma mensagem, e essa mensagem vem, e no final, o mensageiro, né, se apresenta como Bezerra de Menezes, enfim, nós vamos ler o que ele trouxe para nós. E nós vamos poder saber se é mesmo de Bezerra de Menezes. Porque é óbvio que da boca do Dr. Bezerra de Menezes, o que vai vir para nós? Vai vir, são mensagens edificantes, né? São mensagens edificantes. Então a gente sempre aprende na doutrina que nós devemos passar tudo pelo crivo da razão, né? Então aqui também, né? Então olha lá, todavia a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Não é assim? E em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão.
preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Não é verdade? É o que os adversários da doutrina atacam tanto, né? A doutrina espírita. Então, o que eles falam, né? Que esses das outras religiões falam? Que não, imagina, vocês estão conversando com o demônio, com o diabo, né? E quando a gente fala na doutrina espiritual, demônio e diabo não existe, aí que a coisa fica pior ainda, né? Aí é que a gente é massacrado de verdade, né? Mas não tem problema, né? Nós vamos aí continuando com a nossa fé, nós vamos aí continuando estudando a doutrina e nós vamos continuando, né? Fortalecendo esse elo através do quê? De exemplos. Por isso que toda vez nós temos uma responsabilidade muito grande quando nos intitulamos espíritas, né? Temos uma responsabilidade muito grande quando nos intitulamos cristãos. Ora, nós somos seguidores do Cristo, né? Então nós temos que fazer o que o Cristo pregou, né? Ora, nós vamos ser favoráveis a um linchamento de um ladrão, seja de que. Claro que não. Foi isso que Jesus pregou? Óbvio que não. Né? Nós vamos sair fazendo sinal de arminha na mão, como se a arma fosse. Imagina, claro que não. O Evangelho de Jesus na mão, né? O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a interpretação do Evangelho do Cristo, é que vai fazer com que a nossa sociedade, avance moralmente. Então vamos lá. Agora nós vamos ver a missão de Paulo, né? Por que Jesus escolhe Paulo, né? Por que Jesus escolhe Paulo? Olha o que estava acontecendo lá na época. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificam-se nessa época algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos, né? Então, ora, todos os apóstolos acabam sofrendo, né? Sofrendo influência dos meios a que eles estavam presos. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. Então, já ali, né, no início, já que se começa a fazer o quê? A distorcer as palavras de Jesus, né, indo de encontro àquela facção religiosa, aquela do judaísmo. Então, começa-se aí. Aí, opa, precisa ter uma intervenção. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso, né, que era Saulo, ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Então, olha que maravilha de ensinamento de Emmanuel para nós. Então, quando Cristo viu que a aristocracia estava tomando conta dos seus ensinamentos, que estavam sendo transmitidos através dos seus apóstolos, e que esses estavam sofrendo influências do judaísmo e de cada região que estavam, Jesus falou, opa, peraí, nós precisamos intervir nisso. E Jesus, então, na estrada de Damasco, questiona Saulo, né? E diz, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo, então, quando olha para Jesus, acontece tudo aquilo, né? Vê toda aquela luz de Jesus, ele fica cego por uns dias. A partir dali, Saulo troca de nome, ele passa a ser Paulo de Tarso, ele passa a ser Paulo, né? O mais novo apóstolo do Cristo. E o que ele faz? Ele larga tudo, larga a família influente, larga o dinheiro, larga a riqueza, deixa tudo para trás, né? E Paulo, então, vai de cidade em cidade, de igreja em igreja, até chegar em Roma. Fazendo o quê? Através das suas epístolas, unificando a doutrina. No início, Paulo, ele encontra a maior dificuldade dentre os apóstolos do Cristo. Mas depois, Paulo consegue, né? Ele consegue, com a sua influência, ele consegue então, né? Evitar essa aristocracia e levar o verdadeiro evangelho de Jesus para o Ocidente. O Apocalipse de João. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise de situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio, de paixões e de esgotamentos, né? O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontra preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimos, né? Então vamos lá, que é ilha grega onde João escreveu o livro Apocalipse, né? Apocalíptico, né? Então ele estava ali. Transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Né? Ora, como ele ainda estava preso ao corpo físico, com a visão, né, com a expressão humana, ele não pôde ver tudo de acordo com como Cristo queria mostrar para ele. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Né? Então, olha aí o que a gente vê. Né? Então, João coloca isso, escreve isso lá no seu Apocalipse. Né? Então, vamos lá. Identificação da besta apocalíptica. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Né? Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns. Justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607, e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Né? Então, até 1870, o Vaticano mandava e desmandava em tudo. Né? Então, ali, com a evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade, né, o Papa Pio IX assinala essa decadência, né, dessa autoridade do Vaticano. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana,
quem usa os títulos de Vigaribus Generalis Deum Terris, quer dizer, vigário geral de Deus na terra, Vicaribus Filii Dei, que quer dizer vigário do Filho de Deus, e o último é De Vix Cleri, né, que é príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestres, né? Então a gente vê, aqui Emmanuel está explicando para nós o que quer dizer essa simbologia do 666 e como foi mesmo, né? Até 1870, né? E o que acontece lá, né? Perto de 1870, né? Ora, é codificada a doutrina, né? A doutrina da luz, o Evangelho. O roteiro de luz e de amor. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos Evangelhos uma luz maravilhosa e divina que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender às luminosas montanhas da sabedoria dos céus. E assim Emmanuel fecha para nós esse 14º capítulo, né? Olha que maravilha de capítulo que Emmanuel trouxe para nós, né? Edificação, o começo da edificação cristã, né? E ele encerrando aqui, nesse roteiro de luz e de amor, o que o Emmanuel está falando para nós, né? Está falando para nós que sempre essa luz maravilhosa e divina, né, do Evangelho de Jesus, que vai escoar incessantemente durante os séculos e séculos e séculos e séculos, não é verdade? E que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens. Dentro do Evangelho de Jesus, é a chave do segredo. A chave do segredo está ali, né? Ora, sigamos as palavras de Jesus e tomemos o exemplo das suas atitudes como roteiro para que nós possamos chegar aonde? Na evolução espiritual, ascender a novas categorias de mundos, né? Então estamos aí durante milênios reencarnando nesse mundo de provas e expiações. É chegado o momento, nós estamos tendo a oportunidade nessa vida de termos todos esses esclarecimentos que são alavanca para que nós possamos, né, concluir com êxito a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima, né? Podemos buscar como exemplo Emmanuel, né? Emmanuel teve a oportunidade de conversar com Jesus encarnado, ele era um senador romano. E ele tem essa oportunidade de conhecer Jesus, né? Mas, ora, estava preso lá ainda, era um senador romano que ainda trazia ali consigo, né, muitas interpretações errôneas, mas a partir dali, Emmanuel começa, né, começa a sua evolução, né? A partir dali, Emmanuel aproveita aquela oportunidade e dá uma revirada, dá uma virada lá, dá uma guinada na sua vida, né? A ponto de ser esse espírito de luz grandioso, né, na espiritualidade que tanto veio contribuir para nós, sendo o companheiro do Chico, o mentor do nosso querido Chico Xavier, né? Então, ora, aqui nós estamos vendo o que a gente sempre estuda, a gente também estuda isso que Emmanuel está falando para nós encontramos na história também, né? Ora, na história que a gente estuda lá na escola, no primeiro grau, né? Que agora é ensino fundamental, né? Segundo grau na minha época, que hoje é o ensino médio, né? E depois então vem aí o ensino superior, né? Então a gente estuda aí na história, a gente vê, né? O quanto a humanidade ficou estacionada, né? Por quê? Por essa falsa interpretação, né, da doutrina do mestre, do homem, moldar o que o Cristo trouxe para nós, ali moldar através dos seus interesses. E a gente vê que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, o que aconteceu? Ela ficou durante muitos séculos sendo a dominante, né?
Então, ora, se falava alguma coisa contra o que eles achavam que era o certo, né? A pessoa era queimada na fogueira, né? Por quê? Porque ela era feiticeira, porque ela era herege. Não é verdade? A gente viu muito isso, né? Os livros mesmo, a igreja não pega os livros que Kardec codifica e os queimam em praça pública, né? E Kardec fica preocupado, né? Ora, mas estou queimando o livro. Não, deixa queimar, porque agora eles vão falar para o mundo o que está acontecendo e todo mundo vai querer saber o que é aquilo que eles estão queimando, né? Então, foi sendo assim, foram surgindo diversas ramificações religiosas, não é verdade? Eu não estou aqui dizendo que a Igreja Católica é errada. Não, a gente viu aqui que a partir de 1870, com Pio IX, né? Pio IX, aquele Papa, ele faz esse acerto de contas aí, né? E o Vaticano deixa de ter todo aquele poderio, né? Por quê? Porque ele entende lá que já tem um avanço, né? Científico, filosófico, né? Enfim, então já tem aquele avanço, né? E a gente vê, é simples, a gente vê muito hoje em dia, né? Existem muitas religiões que vieram depois de 1870, né? Então tem muitas religiões que também, cada um foi moldando, né? De repente um cara fala que conversa com Deus, que Deus conversa com ele e funda uma igreja, né? Aí a gente vê milagres, né? A toda hora, pessoas que chegam lá sem dinheiro nenhum, que dali 2 meses tem 3, 4 carros, 3 empresas, 10 sítios, né? A gente vê isso. Aí a gente vê uma pessoa que tem uma doença lá incurável lá, levantar, sair andando, e depois a gente descobre que é pago tudo aquilo, né? Então, ora, a gente passa a entender o que acontece. E a gente passa a entender também que se o Cristo, por isso que a gente sempre está dizendo aqui, que se o Cristo voltasse hoje aqui, ao orbe terrestre, o que ia acontecer, né? Ora, ele ia bater de frente com essas igrejas aí que a gente vê, né? Infelizmente, tendo muitos e muitos adeptos, né? Por quê? Ora, porque são pessoas que buscam a materialidade. Então a pessoa começa nessa igreja porque quer ficar rica. O propósito de nós estarmos aqui neste planeta é de sermos ricos, abastados de dinheiro, de posses, de terras? Claro que não. O propósito de estarmos aqui é de nos enriquecermos espiritualmente, nos tornarmos melhores para retornarmos à espiritualidade, melhores do que nós chegamos aqui. Não é verdade? Ora, quando a gente adentra uma doutrina, né? Então, tô lá, tô pecando, errando, fazendo um monte de coisa errada. De repente eu chego num lugar, né? Eu chego num lugar e a pessoa fala assim para mim, olha, aqui você aprende que você precisa se melhorar, você precisa se libertar dos seus defeitos, dos seus vícios, para que você possa compreender o amor de Jesus. Então é um trabalho árduo. Aí ele fala, opa, se eu vier aqui, então eu vou ter que trabalhar arduamente, né? Aí de repente ele chega em outro lugar que falam para ele que se ele der um dinheiro por mês, aí ele compra um pedacinho no céu, é muito mais fácil, ele vai ficar ali, né? Ele adentra lá uma casa espírita e é colocado ali para ele que ali ele não vai conseguir ficar rico através da doutrina espírita, não, né? Ele pode acumular bens na terra se ele aproveitar a oportunidade dos ensinamentos da doutrina espírita e se melhorar, né? Saber começar a guardar o seu dinheiro, enfim, saber administrar tudo, né? Agora, não vai chegar dentro de uma casa espírita e vai falar para ele, não, meu irmão, vem aqui, você vai participar de uma corrente de 10 semanas aqui, você vai ficar milionário. Não vai, porque não é assim que acontece. Não é verdade? Então é isso, a gente vê que isso já acontecia lá no comecinho, muito no comecinho, né, da propagação do evangelho. Por isso que Jesus vê o quê? Ele falou, opa, tem necessidade da gente colocar aqui um mediador, né? Então é Paulo, né? Era Saulo que perseguia os cristãos, ele é o escolhido por Jesus. E ele se transforma, deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo, e então ele vai fazer o quê? Né? Muitos apóstolos torceram o nariz para Paulo naquela época. A gente viu o Emmanuel dizendo aqui para nós, não é verdade? Mas Paulo foi ali, perseverante, né? Até o fim, né? E consegue trazer o evangelho de Jesus aqui para o Ocidente. Então, nesse capítulo que nós fechamos, nós vimos aí o início, né,
da era cristã, né, do cristianismo. E no capítulo 15 nós vamos ver a evolução do cristianismo. Esse foi um capítulo um pouquinho mais longo, né? Já estamos chegando a quase 40 minutos, mas é necessário que a gente troque essa ideia, né? Então o que eu falo? Se o vídeo fica um pouquinho grande, vamos dividir um pouquinho, né? A gente escuta até os 20 minutos ali, né? Sempre quando começa um tópico, a gente dá uma paradinha e depois começa no outro, né? Apesar que 40 minutos é rapidinho aí, né? A gente está fazendo esse estudo juntos e todos nós estamos aprendendo ao mesmo tempo. Então é por isso que eu agradeço mais uma vez a todas que estão acompanhando esse nosso estudo, né? Vamos divulgar, vamos passar aí para os nossos contatos da internet, né? Para que as pessoas também utilizem a internet para ver um pouquinho aí, né? Estudar um pouquinho aí a doutrina do mestre e todos nós nos melhorarmos. Agradeço a todos que estão comentando, né? Aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no meu canal, Ricardo Savassa, por favor, o façam, deixem lá os seus likes, os seus comentários, que isso é muito importante. Mais uma vez, que Jesus nos abençoe por mais uma semana, que nós possamos ter aí uma semana maravilhosa, que nós possamos continuar aí obedecendo às leis da Organização Mundial da Saúde, né? Aqueles que podem ficar em casa, que fiquem em casa, aqueles que precisam sair para trabalhar, que procurem se proteger. E aqui vai um recado a todas as pessoas jovens, né? A todos os jovens, pelo amor de Deus, ponham a mão na consciência, que cada vez que vocês se aglomeram em algum lugar, ou que vocês vão para alguma festinha, né? Vocês podem estar contraindo este vírus e vocês podem ser assintomáticos, não terem sintomas nenhum, mas vocês vão estar levando esse vírus para os papais, mamães, vovôs, vovós, enfim, que estão em casa e que com certeza vão, contraindo este vírus, né, vão sofrer mais, né, alguns chegando até, infelizmente, ao óbito, como nós já vimos, estamos vendo aí, né, o número que já chegou no nosso país. Então vamos aproveitar, vamos continuar olhando para o lado e para trás, vendo quem está precisando, vamos auxiliando e que Deus nos abençoe a todos.